Boa tarde a todos e a todas que estão presentes, senhores internautas, senhores que estão nos acompanhando pela TV Câmara, meu muito boa tarde. Com a graça de Deus, às 14 horas e 11 minutos, declaro aberta a 30ª sessão ordinária, durante a segunda legislatura da 12ª legislatura, realizada em 30 de setembro de 2014. Gostaria de solicitar do vereador Roberto Rodrigues que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde a todos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu é Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizei, volvei filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu o levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos o coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Até aqui, senhor presidente. Amém. Solicito dos senhores vereadores, bem como da plateia, para que se coloque em pé, para que seja devotado um minuto de silêncio ao nosso Deus todo. Solicito do segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Altamir Cipriano da Silva. Presente. Luiz Antônio Soares. Presente. Marcelo Marques de Souza. Presente. Roberto Rodrigues. Wilson de Souza Coelho. Marcos da Silva Ferreira. Presente. Ney Custódio Souza. Presente. João Valentim da Silva. Presente. Informa ao plenário que atas da 28ª e 29ª sessão ordinária estão à disposição dos senhores vereadores. Só queria um informe, dizer que registrar a ausência do vereador Odair de Souza Viana, teve passar pelo médico em São Paulo, avisou que não chegaria a tempo. E a vereadora Ieda também ligou dizendo que não estava bem, não poderia estar presente. E o vereador Reginaldo Camilo e o vereador Júlio Eduardo de Lima disse que vão chegar um pouco mais tarde. Então, vamos aguardar, então, a espera dos dois. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, boa tarde a todos. Câmara Municipal de Andira, ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Andira, realizada em 16 de fevereiro de 2014. Presidente, Altamir Cipriano da Silva. Vice-presidente, Ieda Costa de Oliveira. Primeiro secretário, Luiz Antônio Soares. Segundo secretário, Marcelo Marques de Souza. Terceiro secretário, Odair de Souza Viana. Diretora-geral, Sandra Regina Furucaia Barbosa. Câmara Municipal de Andira, ata da 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Andira, realizada em 23 de fevereiro de 2014.
Presidente, Atamir Cipriano da Silva. Vice-presidente, Ieda Costa de Oliveira. Primeiro secretário, Luiz Antônio Soares. Segundo secretário, Marcelo Marques de Souza. Terceiro secretário, Odair de Souza Viana. Diretora-geral, Sandra Regina Furucaia Barbosa. Sabesp, São Paulo, 12 de setembro de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jandira, em atendimento da Lei Complementar número 101/00, Responsabilidade Fiscal de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finança pública voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providência de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade no serviço de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, apresentamos à Câmara Municipal, através de ofício protocolado, as seguintes informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizada pelo artigo 2º e 48 da Lei nº 60, da Lei nº 4.320, normais gerais para a elaboração do controle de orçamento do artigo 4 e 5º e 48 da Lei 101/00, responsabilidade fiscal, bem como para programações e execuções financeiras. Faturamento bruto, água e esgoto acumulado, R$ 1.356.471 centavos. Faturamento bruto de água e esgoto médio mensal, R$ 169.559. Volume médio mensal faturado de água, 653 metros cúbicos. Considerando, nos termos da Lei Complementar 101/00, que impõe à Sabesp responsabilidade no sentido de acompanhamento de sua receita, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quando no exame dos valores orçamentários financeiros do município e da avaliação de sua gestão fiscal. Agradecemos a atenção que essa solicitação possa merecer a Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário. Para tanto, estaremos em seu interior dispor através do telefone. Antônio Marques Evangelista, ou através do e-mail. Esse informe que está sendo encaminhado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, ficará à disposição dos senhores vereadores a respeito do estoque de débito em aberto até dia 31/8/2014, num total de R$ 9.153.153,73. Só queria fazer um informe rápido. O próprio Marcelinho, que está muito naquela região, que é a região onde mora a sua família ali, eu vou dizer para vocês, a cidade está abandonada mesmo, não tem fiscalização nenhuma. Infelizmente, o que estão fazendo ali no Godinho é coisa de louco, viu, Marcelinho? Passei lá esse final de semana, não dá nem para acreditar. A Sabesp está arrebentando tudo e não tem fiscalização. Jerônimo Arena, acho que onde mora ali o nosso amigo Zé Brasil também, estive lá também. Olha, os caras estão arrebentando a cidade todinha, não tem ninguém que faça nada. É a cidade sem lei, onde pode se fazer tudo mesmo, viu? Pelo amor de Deus, olha, está um Deus nos acuda essa cidade. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei número 31/14. Abre ao orçamento fiscal e dá Seguridade Social crédito especial no valor de R$ 499.000 para os fins específicos e da outra providência. Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal. O projeto de lei 31/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, será incluído no ordem do dia. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei 35/14, instituir o Comitê Gestor de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual e da outra violência no município de Jandira e da outra providência correlata. Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal. O projeto de lei 35/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, será encaminhado para a Comissão de Justiça. Ah, tá. Está aqui atrás do parecer. Desculpa, não tinha visto. Então, o projeto de lei 35/14, que institui o Comitê Gestor de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual, será incluído no ordem do dia, conjuntamente com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. E Comissão de Educação, Saúde e Assistente Social. Eu gostaria de depois pedir para o próprio presidente, a vice-presidente, só há uma assinatura aqui, que é o membro João Valentim. Então, eu gostaria
dos membros que foram citados pela comissão aqui de Justiça e Redação e a Comissão de Educação, Saúde e Ação Social, que os mesmos poderiam estar assinando, por gentileza. Prefeitura, município de Andira, projeto de lei 39/14. Altera o artigo 1º da lei número 1998, de 3 de 5 de 2013, da outra providência. Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal. O projeto de lei 39/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Prefeitura do município de Andira, projeto de lei 40/14, dispõe sobre a regularização e denominação de via pública. Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal. O projeto de lei 40/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. Prefeitura do município de Andira, projeto de lei complementar 07/14, dispõe sobre rateio e pagamento dos honorários advocatício e sucumbência aos procuradores jurídicos nos termos do artigo 53, parágrafo único da Lei Orgânica do Município e da outra providência. Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal. O projeto de lei complementar 07/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Prefeitura do município de Andira, projeto de lei complementar número 08/14, estabelece normas gerais no âmbito da Procuradoria Jurídica do município de Andira e da outra providência. Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal. O projeto de lei 08/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, será encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Justiça e Redação. Câmara Municipal de Andira, requerimento 230/14. João Valentim da Silva, vereador. Câmara Municipal de Andira, requerimento 231/14. Odair de Souza Viana, vereador. Câmara Municipal de Andira, requerimento 232/14. Marcelo Marques de Souza, vereador. Câmara Municipal de Andira, requerimento 233/14. Marcelo Marques de Souza, vereador. Câmara Municipal de Andira, requerimento 234/14. Reginaldo Camilo dos Santos, vereador. Câmara Municipal de Andira, requerimento 235/14. Reginaldo Camilo dos Santos, vereador. Câmara Municipal de Andira, requerimento 236/14. Avelino Xavier da Silva, vereador. Câmara Municipal de Andira, requerimento 237/14. Avelino Xavier da Silva, vereador. Os requerimentos 230/14, de autoria do vereador João Valentim da Silva. O requerimento dos 231/14, de autoria do vereador Odair de Souza Viana. O requerimento 232/14, de autoria do vereador Marcelo Marques de Souza. O requerimento 233/14, de autoria do vereador Marcelo Marques de Souza. O requerimento 234/14, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. O requerimento 235/14, de autoria do vereador Reginaldo Camilo dos Santos. O requerimento 236/14, de autoria do vereador Arvelino Xavier da Silva. O requerimento 237/14, de autoria do vereador Arvelino Xavier da Silva. Todos serão incluídos na ordem do dia. Antes de colocarmos a apreciação do plenário, o intervalo, havia, semana passada, o diretor da Cultura, que é o seu Wagner, que se faz presente aqui, e, tendo em vista que a gente vai tentar aguardar por 10 minutos os vereadores que ficaram de chegar, eu vou pedir a permissão do plenário, eu acredito que nenhum vai se opor, no sentido de que o diretor da Cultura, o seu Wagninho, possa, que faz parte da Comissão da Cultura, que possa usar os 10 minutos. Eu acho que não terá problema nenhum, quem for para a comissão, quem for o contrário, querer se manifestar. Portanto, foi aceito o pedido do vereador não, está profetizando já, do nosso amigo diretor da Comissão da Cultura, que está presente aqui, está aos 10 minutos cedido para Vossa Excelência para usar a tribuna. Só querendo adverti-lo que Vossa Excelência será responsável pelas vossas colocações e vossas palavras. Primeiro, boa tarde a todos, aos internautas, o pessoal que acompanha pela TV Jandira. Presidente, só queria fazer uma correção de que, se não ficar mal depois para nós, eu não sou diretor da Cultura, sou presidente do Conselho Municipal de Política Cultural
E o diretor da cultura é o Toninho, que é presidente do Conselho Municipal. Conselho Municipal, desculpa. Está registrado, então. Obrigado, presidente. Primeiro, nobres pares, para falar para vocês sobre a questão da cultura no município e o quadro que se instalou no percorrer desses 15 dias. Isso nos deixou muito preocupado, o Conselho, em vista do que ocorreu. É claro que todo governo, quando entra, ele tem a consciência, e evidentemente que ele entra com uma equipe jurídica para ficar calçado quando entrar no poder, em detrimento de outro que sai. A lei de responsabilidade fiscal, ela ortoga lá, se não me engano, no seu artigo 36, de que o município tem que fazer do seu orçamento um gasto até 54% com folha de pagamento. Se o presidente tiver melhor informação, me corrija, por favor. E assim, o que ocorreu? Aqui, Vossas Excelências aprovaram no ano passado, no mandato do presidente e de vocês, que o orçamento da cultura passaria a ser 1%. Inclusive, nós avançamos muito mais do que a PEC 150, que ocorreu, que ainda está no Congresso Nacional, num trâmite muito difícil lá de ser aprovado, presidente. Isso para o Brasil e para os municípios. No entanto, aqui a gente avançou. O orçamento da Secretaria de Cultura é muito pouco. É o menor orçamento que tem de todas as secretarias. Eu brinco de que lá na Secretaria da Cultura, presidente, lá a gente come arroz com feijão. E nas outras secretarias se come caviar e picanha. Se há um corte, evidentemente que as outras secretarias vão cortar o caviar e não a picanha. E continuam comendo bem. Na Secretaria de Cultura a gente tira o feijão, vai comer arroz. Daqui a pouco não tem nada. Então, assim, é um fator muito preocupante, é uma coisa muito grave, porque atingiu certos setores lá da cultura, como alguns cursos, por exemplo. Mas os cursos se manteram e foram mandados embora dois professores e um do administrativo. A minha posição aqui é em detrimento de que, ainda que se ocorra essa questão de viabilidade de demissão, e é aceitável, entendendo, sob o ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, o que não acho legal é a forma ditatorial de mandar embora. Porque eu não gosto de alguém e eu tenho que mandar embora. E assim, evidentemente que a gente, enquanto conselho, e mais uma vez parabenizando essa Câmara Municipal, que também aprovou para que o nosso conselho fosse um conselho deliberativo. Portanto, a gente não baixa as calças para governo, seja ele qual for. E a nossa função enquanto conselho, presidente, Vossas Excelências, é de defender a cultura do município. Eu vou só fazer uma denotação aqui. Do ano passado para cá, nós fizemos algumas ações, como, por exemplo, o Cultura Livre. Ocorreu, Betinho, no ano passado, três vezes, e foi muito bom, como experimental. Esse ano nós vamos fazer 7 edições do Cultura Livre, e o fato ocorrido na festa junina, que em detrimento de causas possíveis lá, acabando a festa junina, alguns artistas tocaram, outros não tocaram. Resultado, a Secretaria de Cultura, junto com o Conselho Municipal de Cultura, teve que fazer uma conversa com esses artistas, porque a empresa que teve o ganho do edital no município para poder exercer a função lá, não pagou os artistas. E, no entanto, a gente teve que fazer uma briga saudável de diálogo entre o poder público e a sociedade civil, que no caso é a gente enquanto conselho. Entramos no consenso e a gente vai fazer mais 2 edições do Cultura Livre para poder contemplar esses artistas. Agora, o que eu não acho necessário é que a forma como se faz as coisas aqui, o presidente, logo no princípio da sessão, citou bem que a cidade é um pouco celebre. O que eu acho engraçado, presidente, é que certa feita, em outros momentos, na década de 80, e aí eu vou falar, não tem problema nenhum, o prefeito na década de 80 era professor e era associado à POSP. Enfrentou a Polícia Militar em São Paulo e foi capa da Folha de São Paulo. E, no entanto, anos depois, quase 20 anos depois, ele, ou ela, não sei quem manda, impõe de maneira ditatorial a mandar embora funcionários. Eu acho assim, que se você vai entrar para governar uma cidade, e naquele momento você sabe que tem uma obediência da lei de responsabilidade fiscal,
ainda que você tenha compromissos com seus apoiadores no percorrer da campanha, é de salutar saliência, inteligência, de habilidade, de conversar com seus apoiadores. Diz, olha, eu vou ter que fazer um readocumento aqui, vou readequar aqui o governo, para que vocês possam entrar. E não encher a máquina primeiro, para que depois possa fazer os ditames legais, por força de lei, para mandar embora. A minha briga maior, enquanto defendendo o Conselho Municipal de Política Cultural, é justamente na cultura, presidente. Que é o seguinte, a gente está tentando resgatar todo o cenário político sociocultural da cidade. Sábado houve o Cultura Livre 6 e era só o rapper. Aquele tempo meio difícil, mas estava lotada a praça. Não foi um secretário, e me perdoe os vereadores, também não foi. E assim, é preciso que a gente dê resgate a esses artistas. E a contribuição de vocês, a maior de todas as contribuições de vocês, enquanto parlamentar aqui, foi de ter aprovado o Conselho ser independente, para poder dialogar com o governo local, nesse momento que é o governo do PV. Para ressaltar outro detalhe que foi muito chato no percorrer dessa semana, estava havendo uma manifestação dentro da própria Secretaria de Cultura de que haveria mais algumas demissões. Nós tivemos que fazer uma intervenção, presidente, para poder dizer que não era necessário. Quem onera a folha de pagamento não é a Secretaria de Cultura com o menor orçamento que tem no município. É o contrário. São outras secretarias. No ano passado, na Casa de Leis, lá na Câmara Municipal, no final do ano passado, por início desse ano, o presidente nos cedeu lá o espaço para a Secretaria da Cultura, nós fomos fazer o explanamento do orçamento da Secretaria da Cultura e o investimento que nós íamos fazer. Lá estavam detalhados a folha de pagamento e todos os investimentos que seriam feitos para as ações culturais do município. E isso aconteceu e está acontecendo. Por isso, para finalizar, presidente, muito obrigado por sua atenção, de ter compreendido que eu tinha essa necessidade de fazer esse desabafo aqui e de dizer que o Teatro Municipal não se cobra absolutamente nada para fazer nenhum tipo de ação cultural lá. Até porque tem que passar pelo Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, só para finalizar, presidente, não preciso usar os 10 minutos. Primeiro, muito obrigado aos vereadores por ter aceito a minha presença aqui na tribuna para falar. Eu também não posso demorar muito, porque a coisa começa a complicar no corpo. E assim, presidente, eu sei que Vossa Excelência deve ter ficado preocupado, mas assim, eu estou tranquilo. Porque enquanto possibilidade houver de eu puder me manifestar, ainda com as minhas dificuldades que as são, eu as farei. De qualquer maneira, eu as farei. Farei em respeitabilidade não só ao agrupamento artístico que tem na cidade, mas principalmente aqueles que fazem as ações culturais acontecer. E, presidente, pode ficar tranquilo que nós vamos continuar batalhando pela cultura municipal, independente de qualquer coisa, só para deixar bem claro. O Conselho Municipal de Política Cultural de Jandira é independente, não baixa a calça para governo nenhum. Tá certo? Então, assim, nós vamos para o diálogo, vamos para o debate, não tem problema nenhum. Agora, enfrentar o Conselho vai ser um pouquinho complicado, porque parece que não, mas lá tem pessoas capacitadas e competentes para cada um defender na sua área. Só para ressaltar, o nosso Conselho é composto de 70% da sociedade civil e 30% do poder público. E mais, os representantes do poder público que são concursados estão sempre abraçando as nossas causas lá, em defesa dos artistas e das artes de Jandira, tá certo? Presidente, fico aqui, muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado, vereadores, muito obrigado de verdade pela atenção, presidente, muito obrigado mesmo. Só queria deixar registrado para o nome Vagninho que em nenhum momento, assim, da preocupação da sua fala, eu só fiz menção no sentido que nós temos um regimento e eu tenho que advertir quanto ao regimento. Quanto à questão da sua fala, assim, é tranquilo. Eu só queria registrar que Vossa Excelência é o presidente do Conselho da Cultura, só registrar, no começo eu falei que era diretor, não tem nada a ver, mas, de verdade, eu gostaria, independente da sua posição, da sua colocação, que todos os conselhos de qualquer segmento pudessem vir aqui se manifestar igual Vossa Excelência está se manifestando, né? Porque daria, aí você iria entender, aí até o prefeito poderia estar entendendo que todos os conselhos que existem deveriam ser respeitados e deveriam ser ouvidos, que foi o caso, está aqui, que é o caso do Conselho Municipal de Saúde.
Eles não respeitaram. O Conselho de Saúde foi contra o fechamento da farmácia popular e eles foram lá e fecharam. Então, daqui, estou com o documento aqui, então tem que ser respeitado. Presidente, então, o senhor já teve sua fala, os 10 minutos, já encerrou, por favor. Eu queria contribuir, tá? Mas tudo bem. Não, é que já encerrou. Eu estou fazendo só essa menção, pedir desculpa, só fazendo essa menção, porque chegou esse documento para mim, e o Conselho foi contra. E o prefeito, mesmo assim, foi lá e fechou a questão da farmácia popular. Quer dizer, para que existe o Conselho? Eu só queria, em cima disso, ressaltar que o secretário da Cultura é irmão do prefeito. Eu queria dar o parabéns para ele. Dar o parabéns para o secretário, porque ele tem feito o possível e o impossível. A gente sabe que não é fácil. Quando se falava da questão de orçamento, quando eu fui secretário do esporte, também não era aquilo, era 2.250.000 até para pagar a folha. Então se falava, né, foi mencionado até que foi desviado dinheiro da onde do esporte? Porque se a gente tiramos água de pedra, cara. E eu acredito que vocês estão tirando também, porque a cultura nunca foi visto nesse país como primeira necessidade. E na cidade de Jandira não é diferente, né? O nego fala muito do esporte, mas o esporte você pode ver, quando aperta em qualquer secretaria, em qualquer governo, vão se tirar da cultura e são tirar do esporte, né? Então é isso, se manifestou, está de parabéns pelo manifesto. E eu só queria registrar que, se tiver aí que chegar outros presidentes de conselho de qualquer secretaria, eu vou abrir espaço, porque não está havendo respeito pelo senhor prefeito. Está com a palavra pela ordem o vereador Roberto Rodrigues. Pedir para o segundo secretário para que faça a chamada dos vereadores que estavam num compromisso externo, acabaram de chegar. Gostaria de, atendendo o pedido do vereador Roberto Rodrigues, com o segundo secretário Marcelo Marques, faça a chamada dos novos vereadores que acabam de entrar no plenário. Reginaldo Camilo dos Santos. Júlia Eduardo de Lima. Pela ordem, senhor presidente. Toca a palavra pela ordem o vereador Roberto Rodrigues para encaminhar os trabalhos. Senhor presidente, na realidade eu gostaria, se for possível, o senhor me ceder 5 minutos como líder do PSDB. Está cedido 5 minutos como o presidente do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, é difícil a gente estar fazendo esse comentário aqui no plenário, mas eu fui pego de surpresa agora, essa semana que passou, semana passada, um carro de som em Jandira fazendo uma propaganda, na minha visão, uma propaganda enganosa. Quero acreditar que o candidato, né, a deputado não tenha participação nessa gravação que um pessoal está rodando a cidade, anunciando algumas obras que esse deputado foi responsável. Nesse carro de som, a fala da pessoa diz que o deputado ele é responsável pela canalização do córrego aí do Jardim Ouro Verde, ele é responsável pela duplicação João de Góis, ele é responsável pela chegada de um carro adaptado para a educação, uma van adaptada para a educação, e mais de 2 milhões de reais que ele conseguiu para a prefeitura, para a infraestrutura. E como nós acompanhamos, né, o caso da duplicação João de Góis, a canalização do Rio São João, são obras que vêm lá de trás, muitos anos, né? Eu fui me certificar se realmente a prefeitura via ganho do governo do estado, uma van adaptada do governo do estado, 2 milhões de reais para obras estruturais, para infraestrutura, aliás. E aí a informação que eu obtive é que não aconteceu, né? Da mesma forma como nós estivemos o ano passado, no governo do estado, solicitando 3 ambulâncias, e até agora essas ambulâncias foram 4, até agora não chegaram essas ambulâncias ainda. Então, eu acho que, e é do meu governo, PSDB, sabe, foi o governo, nós pedimos para o governador, naquele momento, faz uns 30 dias que eu pedi para o deputado João Caramês cobrar, né, aí, infelizmente, agora, sempre tem uma desculpa, né? Agora não pode porque é época de eleição, mas depois que terminar as eleições nós vamos
cobrar novamente. Mas, enfim, o que eu estava falando é dessa fala que está na cidade. É uma propaganda enganosa, né? Porque essa canalização do Ouro Verde é um convênio que começou no governo do Paulinho Bururu, no governo do PT, né? E eles assinaram alguns convênios com o governo federal, porque é uma verba do governo federal. Então, esse cidadão que está falando aí na rua, que foi o deputado estadual, não é verdade. O Brás assumiu, aí iniciou-se a canalização desse Rio São João, mas é uma obra que vem lá de trás, desde a época do Paulinho Bururu. A duplicação João de Góis, eu não sei quantas audiências e quantas reuniões eu participei, juntamente com o pessoal da CIJA, e sempre com a presença do deputado João Caramês, sempre com a presença dele. E agora, o cidadão que está aí pedindo voto, está dizendo que ele é responsável pela duplicação João de Góis. Então, isso, nós, políticos, já estamos sem crédito, sem credibilidade. E quando você vê eu quero acreditar que o deputado não autorizou a fazer essa gravação. E aí eu me senti na obrigação de fazer uma gravação dizendo que o responsável por várias obras, né, inclusive a duplicação João de Góis, foi o deputado João Caramês, porque ele sempre esteve presente nas audiências públicas, reuniões em secretarias do Estado de São Paulo, juntamente com os empresários, com o pessoal da CIJA. E aí você vê aí, à véspera das eleições, as pessoas que não têm compromisso com a cidade, tentando conquistar o voto com propaganda enganosa. Então eu peço desculpa aí por estar usando esse tempo, né, aqui na Câmara, para estar dizendo que é vergonhoso, sabe? A gente, quando diz que a classe política está sem crédito, e realmente está, porque aparecem esses aventureiros na cidade e querem conquistar o voto de qualquer maneira e acabam mentindo para os moradores só com o intuito de conquistar o voto. Então, queria deixar registrado. Obrigado, Deus, senhor presidente. Só em cima da sua fala, né? Queria dar os parabéns pela sua colocação e dizer que a gente é sabedor, eu não estou apanhando o João, mas o João é merecedor dos votos que ele tem na cidade, que ele vai ter na cidade. Estou apanhando uma outra candidatura, mas se fosse só ele, Betinho, que estivesse pegando carona, todo mundo está querendo carona, né? Todo mundo. Tem lá uma tenda armada no centro da cidade, acho que questão de tempo, passou de dia 5 agora, você vai ter mais um companheiro no PSDB, isso você pode ter certeza. Vai. Ele já saiu de uma sigla, vai para outra, agora ele abriu uma tenda ali no centro. Acredito que o governador, acho que vai estar amanhã aí, ou o secretário da Casa Civil, hoje, vai vir hoje, diz que é amanhã, Betinho. Entraram em contato ontem. Então, você vê que eu fui do PSDB, é um partido que a gente tem o maior respeito, maior admiração, mas a comunicação deles é zero. Falaram que era hoje, agora mudou para amanhã. Tá vendo? Então, eu não tô enganado. Então, eu queria, de verdade, falar o seguinte: que bom, né, que o governador Geraldo Alckmin, né, ele conseguiu trazer algumas coisas para a cidade, muitas coisas, e quem está tirando vantagem é o governo que aí está. Né? Tanto é que ele está fazendo a menção que vai votar, está pedindo voto para o Geraldo. Eu fico feliz de ver as pessoas ser oportunistas, assim como ele está sendo. Né? E, de verdade, ele não tem onde se apegar. Né? Se ele voltar para trás, ninguém vai querer deixar ele voltar para a estrela. Aí ele tem que tentar brilhar pelo tucano, né? Então é isso. Ele tem que se apegar a alguém. Está com a palavra pela ordem, vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, eu queria pedir 5 minutos como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Está autorizado a Vossa Excelência 5 minutos como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiros e companheiras presentes, eu quero dizer que no decorrer da nossa militância, do nosso mandato da pessoa pública, a gente chega um momento que a gente respeita todas as candidaturas, né? E achar, Betinho, que que os eleitores são bobos, acabou isso, viu? O povo está bem informado, porque eu tenho orgulho de dizer, senhor presidente, que foi no governo do Partido dos Trabalhadores, esses 12 anos de Dilma e Lula, que hoje, por exemplo,
se vê o trabalhador ir no açougue, ele não, a doméstica, nem o pedreiro, ele não pede mais dá 1 quilo de pescoço, dá 1 quilo de pé de frango. Sabe o que ele fala? Me dá 1 quilo de alcatra, me dá 1 quilo de picanha. Nos finais de semana, no domingo, quantos amigos nossos nos chamam para comer churrasco, que está tendo um churrasquinho na casa? Quero desafiar aqui qualquer um cidadão, independente do partido político, que 12 anos atrás só comia carne quem tinha um poder aquisitivo melhor. Era só o patrão. Hoje não, companheiros e companheiras. A vida do brasileiro melhorou. Outra questão que nós temos que exaltar aqui, foi recentemente a presidenta Dilma, Julinha, ela sancionou a lei da empregada doméstica. Hoje a empregada doméstica vai nas Casas Bahias fazer o crediário, Marcelinho. Ela vai com a carteira e faz seu crediário. Minha mãe trabalhou 20 anos na casa de família. E eu posso dizer para você, senhor presidente, ela nunca teve direito ao fundo de garantia no INSS. Era trabalho escravo. Tinha horário para entrar no trabalho, mas não tinha horário para sair. Hoje é diferente. A empregada doméstica tem que trabalhar 8 horas de trabalho. Tem direito ao FGTS, ao INSS. É essas mudanças que nós temos que dizer para a sociedade. Então, Betinha, muitas vezes os oportunistas de plantão não tem mais espaço. Porque hoje o brasileiro, o paulista sabe distinguir, o jandirense sabe distinguir. Eu posso ter qualquer diferença tenho muita diferença com o PSDB e com o deputado que você falou. Mas eu tenho que reconhecer que quando precisou, na escola do Gabriela, que estava fechando-se a sala lá de primeira série, foi a intervenção dele. Eu tenho que reconhecer, lá na Estrada Velha de Itapevi, foi inaugurado um ano eleitoral aquela escola, sem sinalização, você interviu, ele teve um aspecto importante. Então, não dá para tirar a autoria aqui das pessoas. Isso é muito pequeno. Você tem que fazer campanha, quando você fala dos seus candidatos, nós temos que falar com orgulho. Porque, eu não quero falar o nome dos meus candidatos, porque eu não quero usar esse espaço para fazer propaganda política, mas eu quero falar do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho orgulho hoje de falar da presidenta Dilma e do presidente Lula. Sabe por quê, presidente? Porque hoje são 2 milhões de jovens que teve acesso à universidade pública. São 2 milhões de jovens que teve acesso ao FIES, teve acesso ao ProUni. Antigamente, só entrava na faculdade, Ney, para ser engenheiro. Não é o filho do pedreiro. Hoje o filho do pedreiro vai ser engenheiro. O filho da doméstica vai ser doutor. Sabe antigamente? Você sabe disso, né? E sabe quem entrava nas universidades? É os filhos dos médicos, era o filho da elite. Hoje não, companheiros e companheiras. Hoje o trabalhador, o jovem da periferia, está tendo acesso à universidade. Graças ao Partido dos Trabalhadores. Então, essa é a semana que está antecedendo a eleição de domingo. E o que a gente tem que dizer é que não precisa votar nos candidatos X ou Y. Mas hoje, o eleitor tem uma ferramenta muito grande. Tem a internet, tem os jornais, tem os meios de comunicação. Vamos ver o passado do candidato. Vamos ver o ficha limpa, o ficha suja. Não temos que votar em candidato ficha suja, não. Temos que colocar... Você colocaria alguém, hoje, para você pegar um crediário, se você não tem o nome limpo, você não tira uma televisão nas Casas Bahia. Se você não tem o nome limpo, você não tira um empréstimo no Bradesco. Então, hoje, um candidato... Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Que tem ficha suja, não tem condições de administrar o dinheiro público. Porque o dinheiro público, senhor presidente, é o dinheiro da doméstica, é o dinheiro do pedreiro, é o dinheiro do empresariado, é o dinheiro do povo brasileiro. Então eu quero finalizar dizendo para vocês que hoje, enquanto líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu tenho orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores. Eu ainda ando com a estrela, mas não é estrela no peito, não. Eu ando com a minha estrela no coração. Sabe por quê, senhor presidente? Se tem algumas pessoas que falam, Marcelinho,
de alguns parlamentares que teve seus deslizes dentro do Partido dos Trabalhadores, nós temos que dar nome, CPF e RG. Só que não dá para marginalizar toda uma sigla e toda uma luta, porque a luta do trabalhador fez com que, até hoje, a gente vê nos jornais, senhor presidente, para me concluir, você vê na ditadura militar encontrando ossadas até hoje de pessoas que lutaram por uma democracia no país, pelo mundo melhor. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega nome de pessoas que doou a vida inteira pelo um país melhor e joga na lata do lixo. Obrigado. Toca a palavra pela ordem o vereador Júlio Eduardo de Lima. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência 5 minutos como líder do governo. Está cedido a Vossa Excelência os 5 minutos como líder do governo. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, queria também me dirigir aos telespectadores que nos acompanham. O vereador Zezinho falou sobre a importância do momento político. Eu acho que todos os ânimos estão acirrados, mas não tem outra forma se a gente não fazer a reflexão, não fazer o debate político. Então, hoje nós tivemos na nossa região a presença do presidente Lula, que esteve na cidade de Itapevi fazendo uma caminhada no calçadão. Depois passou por Jandira e foi almoçar na grilaria. Eu e o vereador Zezinho estávamos presentes. Tivemos a oportunidade de participar dessa atividade. E o que a gente entende nesse momento de reflexão que é importante contribuir para o debate? Nós estamos vendo, né, o horário eleitoral todos os dias, as pessoas expondo ideias, muitas vezes o debate vai para agressão e acaba um pouco sufocando as propostas, mas eu acho que nós temos muito o que comemorar. O povo brasileiro, depois de 2 governos, do presidente Lula e um governo da Dilma, pode comemorar os avanços do Brasil. O Zezinho falou sobre a questão da oportunidade que o povo mais pobre do Brasil passou a ter em relação a esses últimos 2 anos. Mas quando a gente começa a pensar no macro, a gente vai entender por que o trabalhador mais humilde começou a ascender socialmente. Exatamente porque, nesses 12 últimos anos, o Brasil passou a ser a 7ª economia mundial. E a previsão, se a gente continuar crescendo em ritmos como os atuais, que até 2016 a gente possa chegar a ser a 5ª economia maior do planeta. Até 2016, a renda da classe média nesse período subiu 78%. Nunca nesse país houve tanta migração de uma classe para outra como no período dos últimos 12 anos. 78% cresceu a sua média. 52% acima da inflação foi o aumento real do salário mínimo nos últimos 12 anos. O Brasil é o 2º país exportador de alimentos do mundo. O 1º de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e frango. O 4º país na indústria naval. O 7º produtor de veículos. O 4º maior produtor de cimento do planeta. O 2º maior gerador de energia hidrelétrica. E quando a gente vai ver esses dados que falam da macroeconomia, a gente vai perceber que esses dados refletem na vida do trabalhador. Aquilo que o Zezinho fala, eu testemunho na minha família. Meu pai era um metalúrgico que tinha 7 filhos. E eu me lembro que a gente fazia a viagem para o interior dentro de um fusquinha. Minha irmã mais nova ainda não era nascida, mas a gente ia, a família toda, 6 crianças, mais meu pai e minha mãe, dentro de um fusca. Andava quase 180 quilômetros para chegar em Conchas. Hoje, a gente percebe que a sociedade mudou, o trabalhador tem a oportunidade de comprar o seu veículo. Hoje a gente vê, né, a família toda tem veículo, os filhos já começam a crescer, entram no mercado de trabalho, entram na universidade. Da minha família, só eu e minha irmã mais velha tinha feito universidade no tempo regular. Hoje, os meus irmãos que não fizeram estão tendo a oportunidade de fazer faculdade. Os meus sobrinhos estão fazendo faculdade. Né? Então, a minha filha foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos com apoio do governo federal, pelas notas que ela tirou no Enem. A minha sobrinha foi fazer intercâmbio na Espanha com apoio do governo federal. Então, são essas coisas que a gente vê
que a nova geração está tendo essa oportunidade e que nós, dessa geração, não tivemos. Isso é um avanço significativo, tem relação com a vida do trabalhador. Eu me lembro que na nossa infância, para a gente reunir a família para fazer um evento um pouco mais sofisticado, como um churrasco, era ou no batizado ou no aniversário de alguém. Hoje, a gente é frequentemente convidado no final de semana para um almoço que a família faz, mesmo que não seja um churrasco, um almoço diferente, especial, mas isso era muito raro. E eu tenho certeza que não só na minha família, mas na família da grande maioria do povo brasileiro. Então, o número, enquanto toda a economia mundial entrou em crise, o governo do presidente Lula agiu fazendo investimento na infraestrutura, na geração de construção de casas, no Minha Casa Minha Vida, aqueceu a venda do cimento, aqueceu a venda do ferro, da pedra, da areia, gerou emprego. Nossa, Silêncio, tem mais um minuto para concluir. Nunca a construção civil teve tanta possibilidade de avanço como teve nesses 12 últimos anos. Por isso, senhor presidente, que a gente fala com toda tranquilidade, que é um momento de reflexão e que nós, de hoje até o final de semana, vamos estar fazendo esse debate, falando da importância dos avanços do Brasil e por que nós achamos que não temos dúvida nenhuma de que o Brasil precisa continuar no rumo, precisa continuar avançando, e as alternativas que tem a esse modelo são ameaçadoras para o nosso país. Eu vejo dessa forma. Então, por isso que vou fazer o debate. Nós estamos aí na rua, todos os dias, fazendo campanha. Acreditamos que o Brasil vai continuar dando certo, por isso que nós vamos continuar trabalhando para eleger a presidenta Dilma. Pela ordem, senhor presidente. Eu já passo para Vossa Excelência. Eu estava atento na fala do vereador Julinho, do vereador Reginaldo. A colocação é real dos vereadores, né? Mas eu não posso deixar registrar, eu não posso. Nós somos em 14, irmão, 14. Tá? Nenhum governo nunca ofereceu nada para o meu pai. Nunca teve uma Bolsa Família, nunca teve um Vale Gás, nunca teve nada. A gente tem que fazer a comparação. Se você pegar a questão das drogas, ela entra pela onde? Pelas fronteiras. O que está acontecendo com a fronteira? Estão se fazendo vista grossa. Então, houve o avanço no governo que aí está, na companheira do companheiro Lula, como os dois vereadores antecederam, e da Dilma, houve. Mas, por outro lado, houve a vista grossa de muitas coisas. Muitas coisas ruins também aconteceram no Brasil. A questão da educação, que não é de primeiro mundo, a questão da saúde, que é o palanque de todos eles, que ninguém consegue, do CPMF, que foi falado, o Camarina votou contra o CPMF, está aquele debate. Mas ninguém se resolve a questão da saúde, quando o dinheiro era levado para a questão de combater a questão da saúde. Hoje nós temos na nossa região, especialista, você vai se encontrar só em São Paulo. Qualquer especialidade que você for fazer, muitas delas em São Paulo. Né? Então, eu falo isso com maior precisão, em dizer que, de verdade, esse país, né, que os dois vereadores colocou, não é também as mil maravilhas. Você não dá uma posição, não dá um caminho. Eu acredito que cada um de nós aqui, de 10 pessoas que está aqui, eu pego pelo menos 8 aqui, que está aqui, e incorporo até os vereadores, que não tenha um que não está com problema de droga na família. Eu tenho 2. Ou problema de alcoolismo. Não de dar. Essa juventude que está se acabando aí na rua aí. Essa juventude que está... Não adianta ele ter a formação, fazer a faculdade, fazer aquilo, você não tem perspectiva de vida nenhum de um serviço melhor. Ele está com o diploma do braço, e ele não consegue arrumar um serviço. A não ser se ele procura um deputado, se ele procurar um político. Aí, com certeza, a gente está falando isso no fundo do coração. Se não tiver um político, alguém, um padrinho que apresente, olha, fica difícil. Fica difícil. Então, esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que está na mão de cada um de nós. Se tiver que continuar Dilma, se tiver que entrar Marina, se tiver que entrar o Aécio, eu acho que esse é o tripé. É a educação, é a saúde e a questão da segurança. Né? Esse tripé que está acabando com esse Brasil nosso. Está com a palavra pela ordem, vereador Marcelo Marques Souza. Senhores vereadores, plateia aqui presente, boa tarde a todos. Senhor presidente, primeiramente, o senhor até tirou algumas palavras da minha boca. Eu queria parabenizar, o Betinho teve falando aí do fato que ocorreu, mas enfim, a população sabe
Betinho, de tudo que ocorreu, de tudo que vem ocorrendo, tanto faz que o Braz, o ex-prefeito Braz Pasqualin, tem grande parte de tudo que vem ocorrendo na cidade, como os outros candidatos também. Então eu acho que assim, cada prefeito, né, teve sua aprovação, como teve também a não aprovação da população. Mas cada um procurou fazer a sua parte da melhor maneira possível. E eu queria dizer que, desejar boa sorte, porque hoje é a última sessão, né? Antes da eleição. Da semana antes da eleição, claro. Desejar boa sorte para todos os candidatos. Eu acho que é importante, vereadores, a própria população, ter vários candidatos na cidade, porque hoje a cidade de Jandira, como eu falei, é uma cidade que precisa muito de recurso, né, do governo federal, do governo estadual. Então é importante que todos os candidatos aí, que os vereadores, as lideranças estão apoiando, venham a ganhar, porque com certeza as pessoas vão cobrar os seus deputados e assim vão trazer emendas para a nossa cidade. Imaginou se nós estivéssemos apoiando um candidato só. Ia ficar ruim para a cidade. Então eu quero desejar boa sorte, que Deus abençoe aí a todos, que possa fazer uma boa campanha. E enfim, senhor presidente, eu queria também, como as palavras do Zezinho, do Julinho, a própria palavra sua, eu acho que nós não estamos vivendo nesse país também que estão dizendo aí maravilhoso, não. Até porque hoje se perdeu o respeito, a gente vê a juventude, hoje, o jovem... Eu queria só né? pedir para o vereador Marcelo Marques, você pediu como líder do Democratas? Porque você então deu, queria passou um minuto. meus 5 minutos como líder. Então já passou um, você tem mais 4 minutos, vereador. Okay. Então eu queria dizer, Zé, eu acho que até assim aconteceu muitas coisas, né? Hoje um jovem realmente pode, que o pai é pedreiro, a mãe é faxineira, pode estudar, pode fazer uma faculdade, abriu muito leque, só que infelizmente falta muita coisa, eu acho que falta muita coisa mesmo. Você vê um aposentado hoje que trabalhou a vida inteira, ele ganha R$700. O Zezinho falou de 1 quilo da carne, o quilo da carne hoje está R$25. Você está entendendo? Então o povo já não está podendo mais comer o contrafilé, não. A boca está ficando escura. A verdade tem que ser dita. Um aposentado com R$700 vai ganhar o quê? Vai comer o quê? Não faz nem a compra dentro de casa. Se for pagar a água e a luz, tem que ir fazendo alguma coisa. Então, a situação do Brasil não está essas mil maravilhas, não. Até porque o povo se manifestou. A gente vê que o povo se manifestou, foi para a rua. Claro que a voz do povo é a voz de Deus, né? Se a Dilma vir ganhar as eleições, que Deus abençoe, que ela possa fazer um bom governo. Eu acho que o do Lula foi até melhor, meu modo de ver. Os 8 anos do Lula foi até melhor do que a Dilma. Hoje a inflação come. Todo mundo pode comprar, mas não pode pagar. O cara vai lá, tira o carro, mas como é que ele paga? Prestação. Ele ganha 700 conto de aposentadoria. Você está entendendo? O salário do profissional que foi torneiro mecânico, como o Lula, hoje o salário do cara é R$1.100. Desvalorizou o profissional que a gente vê por aí. A verdade tem que ser dita, sabe? Mas também teve muitas coisas boas, como o governo federal, como o Mi falou, eu queria também falar aqui. O meu pai, ele é caminhoneiro, todo mundo conhece, é carreteiro, estudou só até a 2ª série, minha mãe nem estudo teve, é faxineira até hoje, trabalha na casa do Fernando Bastos. Então, ninguém deu nada para eles não. Sustentou 3 filhos. Então meu pai teve que comprar o terreno, a gente até passou fome para ele pagar o terreno há 30 anos atrás, lá no Infantes, lá na Vila Godinho. Mas pagou, trabalhou e sustentou os 3 filhos. Hoje, graças a Deus, a gente pôde estudar. Um irmão meu é bancário, outro trabalha na Budai e eu virei vereador. Então, enfim, mas hoje as mudanças houve mesmo. Porque naquela época os pais de alguém aqui, eu duvido que ganhou alguma coisa. Os seus que estão aí na plateia. Todo mundo teve que trabalhar e comprar e suar, independente se estudava, se não estudava, tinha que dar o seu pulo. Né? E naquela época não tinha serviço como tem hoje para a juventude, 17, 18 anos, pode fazer estágio em qualquer firma. Nós aqui tinha que arrumar um trampinho de ajudar um pedreiro, varrer alguma coisa, carregar uma areia, ou eu estou mentindo? Era isso que existia. Hoje tem Minha Casa Minha Vida, do governo federal, hoje tem o CDHU do governo do estado, o Alckmin constrói vários... Então, automaticamente, realmente, muitas coisas aconteceram de bom no Brasil. E eu espero que continue acontecendo. Né, presidente? A gente quer ver o bem de todo mundo. Enfim, o que nos deixa mais assim assustado é a inflação hoje do Brasil, que corrói o salário dos brasileiros. Eu espero que depois das eleições, pode ser por causa das eleições, os empresários possam voltar a investir no Brasil, né? E que o governo possa melhorar o salário
dos brasileiros, dos coitadinhos ali que trabalham e ganham pouquinho. Eu espero que o governo possa fazer isso. Porque dinheiro tem. A gente vê dinheiro saindo para todo lado aí, e com certeza dinheiro tem. E, enfim, senhor presidente, eu não posso deixar também de agradecer aqui para o nosso município o governador Geraldo Alckmin. A gente também, eu não sou a favor de tudo. Progressão continuada da escola. Só para concluir, eu também sou contra, mas eu acho que aconteceu muitas coisas boas também. Se não fosse a saúde do estado de São Paulo, o povo brasileiro estava numa situação pior. Porque até os políticos, quando fica doente, vêm se tratar aqui em São Paulo, de todo o país. Do Nordeste, de onde for. Dos Estados Unidos. Hoje, por mais que seja ruim, mas é uma das melhores saúdes, está aqui no estado de São Paulo. Sanatorinho, AME, você vai nos hospitais do câncer em São Paulo, nos regionais, pessoas de todo canto do Brasil, de Minas, da Bahia, do Nordeste, vem se tratar aqui. E graças a Deus, quero parabenizar. A gente sabe que o pessoal recebe eles de mão aberta. Então, parabéns ao povo, né, de São Paulo, que recebe os irmãos de braços abertos. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito em qualquer lugar que a gente for. Mesma forma da gente for para a Bahia, para o Nordeste, para qualquer outro estado, a gente tem que ser bem tratado também. Então é isso. Eu queria parabenizar por tudo que ele fez aqui na cidade de Jandiras. A ETEC, Corredor Oeste, a João de Góis, aquele viaduto, o anel viário ali, que para ir para a Aldeia da Serra, quem vinha da Castela, era terrível, ali foi na época do Serra. Então aconteceu bastante coisa, espero que todos os deputados aqui, do PT, do PSDB, do DEM, de quem vir, possa trazer recursos para a nossa cidade, para que possa ajudar a nossa cidade. Fica a mensagem aí para todos. Está com a palavra o vereador João Valentim da Silva. Senhor presidente, como líder do PV, aqui na bancada, eu queria uns 3 minutos como líder. Está cedido a Vossa Excelência os 3 minutos como líder do Partido Verde. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia aqui presente, em nome aqui do Sandrinho, desejar uma boa tarde a todos. E também quero aqui, antes de tecer meu comentário, quero aqui, estou com você, viu, Vagninho? Parabenizo você aqui como você é o presidente do Conselho da Cultura, e dizer que não fui convidado, mas não pude participar esse final de semana por causa do outro evento que estava tendo aqui na cidade. E fico feliz aqui pelo trabalho na Cultura Livre que vocês fazem, tá? E quero aqui também, tá? Aqui, dando meu apoio ao Betinho, porque eu vi esse candidato, não ele, né? Mas em cima do caminhão falando coisas que eu desacreditei. Primeira mentira que eu vi dessa pessoa falando em cima do caminhão. A canalização do Ouro Verde é um projeto do governo federal, não é do governo dele, é do governo estadual. Então, e dizer para o Betinho que não só trabalho do deputado dele, como os 2 deputados do PV, a gente soltou um jornalzinho, como o próprio deputado do Betinho estadual soltou, dizendo, e o meu deputado federal também, nós soltamos um jornalzinho do que eles fizeram por Jandira e que pode ainda fazer. Então, a verdade tem que ser dita, a população tem que olhar isso aí e não é oportunista em cima de caminhão falando coisas que não acontecem. E quero falar aqui também, como o Zezinho falou, né? A gente tem que ver os deputados ficha limpa, não importa do partido, a gente não pode misturar as coisas, né? A gente tem agora, no dia 5 agora, ter consciência de votar bem. Como eu sempre falo para os amigos, assiste o horário eleitoral para poder saber quem é o deputado certo para a gente ter certeza do que vai fazer. E dizer também que o Brasil tem dificuldades, as infrações estão aí, tá? Mas o que tem que fazer valer, como o senhor falou, presidente, é a lei. A lei realmente ainda ela tá se escondendo ainda. E quero aqui dizer que não só os 8 anos do presidente do PSDB, como os 8 do Lula e agora os 4 da Dilma, o Brasil vem num caminho certo, está vindo num caminho certo. Eu creio que agora, como todos os presidentes candidatos estão falando, que vão investir um pouco mais na segurança, na educação, principalmente a presidente, eu acredito muito que a educação venha melhorar, espero que é em cima da educação que o resto do Brasil venha a sair mais rápido ainda dos problemas que aqui passaram antigamente, na época do militarismo. E então eu fico aqui, quero deixar aqui boa sorte a todos os candidatos e dizer para os eleitores, ficha limpa, olha bem quem vai votar. E não ficam escutando oportunistas em cima de caminhão falando coisas que não procedem. Então,
é que nem o Zezinho falou, a gente tem que olhar na situação dos deputados. Ficha suja. E não... Só mais um segundo, senhor presidente. Mais um minuto para concluir, vereador. E não usar o partido do passado ou do presente, citando alguns candidatos que por lá passaram e fizeram a ficha ficar suja. Então, eu peço assim à população e desejo boa sorte a todos os eleitores que vão às urnas, ter consciência do que vão... E aos deputados, tantos federais, estaduais, senadores, governadores e presidentes do Brasil, que cumpra e faça. O Brasil está no caminho certo, como o governo de São Paulo... O PSDB está aí há 20 anos, está indo no caminho certo. O PT está aí agora vindo com 12 anos, indo, se Deus achar que é melhor, vai ficar mais 4. Então eu digo a vocês, o Brasil está no caminho certo. Agora nós temos que cobrar um pouco mais das leis brasileiras. Fico por aqui, senhor presidente. Só queria, em cima do debate que estavam fazendo aí, voltando a falar da organização de Jandira, eu só queria deixar registrado aqui, o Marcelinho teve presente, eu vi o Joab também no sábado, nós estivemos presente na saída da Romaria, não foi possível a gente estar presente na chegada porque eu tive um compromisso, mas houve um desacerto lá entre os aventureiros, que é o Luizinho, que é o organizador lá, e na verdade nem o Luizinho, nem o próprio Fábio do Romero foi culpado. O culpado foi o governo que não, né, tinha que planejar, saber do dia da chegada, porque a Romaria ela tem horário para sair e horário para chegar. Aí liberaram o espaço ali, quase, Marcelinho, acabaram ligando para mim, eu estava em Barueri no evento, não deu para vir para cá, quase que entra de via de fato lá o Fábio e o Luizinho e mais um pessoal, né, que é um evento diferenciado, que é os aventureiros lá, que faz com todo respeito, sempre fizeram o evento. E a Romaria sempre teve, que é a 22ª, 8ª, se não me engano, 24ª, e houve um desacerto na chegada, e estava ocupado pelos aventureiros, aí chegou o cavalo com charrete, olha, quase que vira aí um Deus nos acuda. Então é isso, falta de planejamento, falta de organização. E a gente vê isso nesse governo que aí está, infelizmente. A gente gostaria de ver, parece que tudo o que acontece, tudo que faz na cidade, né, não tem planejamento, não tem organização. Eu acho que tem que ter... tem que ver a questão do calendário oficial que tem na cidade, Wilson, para, né, disciplinar, né, o horário, o dia que vai ter a Romaria, o dia que vai ter o evento dos aventureiros, dos motoqueiros lá, para não haver esse tipo de problema. Quase acontece uma desgraça maior, mas felizmente, graças a Deus, chegaram num acordo lá e, né, acabaram cada um cedendo um pouquinho e foi numa boa. Senão, era outra notícia ruim para a cidade de Jandira que, sabe, acabou moto com cavalo, cavalo com moto, com barraca, ia virar um Deus nos acuda. Então, de verdade, a gente tem que registrar isso, porque foi ligado, eu não pude estar presente, mas infelizmente são algumas coisas que acontecem na cidade e parece que quem ouve assim, parece que é piada, né? Falou, não, ele não está falando sério, isso ele dá com brincadeira. Não estou brincando, estou falando sério, porque jamais eu vou colocar somente está sendo passando via televisão e os seus internautas que estão nos acompanhando, foi coisa que aconteceu, que a gente jamais poderia imaginar que poderia acontecer na cidade. Senhor presidente. Está pela ordem o vereador Wilson de Souza Coelho. Senhor presidente, só queria pedir para Vossa Excelência que eu colocasse a apreciação do plenário a dispensa do intervalo regimental. Entendendo o pedido, eu acho que o debate foi salutar, foi importante. Eu vou colocar o pedido dele e eu vou pedir para o pessoal, se tiver que usar agora mais os 5 minutos, só para a gente não ficar fazendo a discussão dos projetos, fazendo a discussão do requerimento e tendo que parar para a gente fazer uma outra discussão. Eu só queria, se quiser manifestar agora, antes de colocar a apreciação do pedido, se manifesta e depois a gente vai para entrar para a ordem do dia. Está com a palavra pela ordem o vereador João Valentim da Silva. Senhor presidente, senhor vereadores, eu queria mais os outros 2 minutos que me restam. Vossa Excelência terá mais os 2 minutos como líder do PV. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer o senhor por ter lembrado, né, que eu e o Marcelinho nós estivemos aqui na saída da Romaria, né, e tive presente, né, e também tive presente também na 13ª festa do Luizinho, dos Aventureiros, aqui na cidade de Jandira. E terceiro, o que o senhor falou é uma verdade, sim, eu estava presente, a saída da Romaria foi boa, e o que o senhor falou é uma verdade, mas nós tivemos, eu estava na hora do show, quando a Romaria chegou por volta de 7h30, quase 8 horas, né? E aí faltou um pouco de, como o senhor disse, um pouco mais de organização.
porque ano passado foi a mesma coisa. Tivemos uma saída no mesma época, no mesmo dia, a festa tanto da Romaria como o evento da Romaria como o evento dos aventureiros. E esse ano foi a mesma coisa, foi na mesma data. Já tinham se programado lá atrás, tanto os dois eventos. E dizer que ano passado, simplesmente, não estava o circo aí. Então, acho que é como o senhor falou, tinha que ter um pouquinho mais de organização, porque o circo que veio, viu, Marcelinho? Esse circo que atrapalhou aí, porque o pessoal onde estacionava os carros, aqui onde é o estacionamento aqui público, o pessoal que vem no circo, que vem na festa dos aventureiros, encheram o estacionamento. Então a Romaria ficou aqui sem aonde colocar. Mas mesmo assim eu quero parabenizar tanto o Luizinho como o Fabião pelo evento que os dois presidentes executaram e fizeram, e dizer para eles que foram muito maravilhosos. Eu tive lá presente em Pirapora com eles, fizeram uma festa muito bonita, tanto na saída como na chegada, e dizer para o Fábio e para o Luizinho, então, de parabéns, que eles entraram num acordo lá, e a Romaria veio aqui no espaço aqui do estacionamento, aqui em frente ao gabinete do prefeito. Aí eles fizeram a queima de fogo deles, e dizer que eu espero que no próximo ano, que todo ano já... Só para terminar, senhor presidente. Mais um minuto. Que no próximo ano, se programa para não deixar o circo chegar na mesma data desses eventos, né? Se organiza para não acontecer isso de novo. Então, senhor presidente, o senhor está certo mesmo, ouve tudo isso aí que o senhor falou. O vereador Marcelo Marques de Souza. Senhores vereadores, plateia aqui presente. Senhor presidente, também não poderia deixar hoje de parabenizar, né, o presidente da Romaria, o Fábio, porque com certeza sabemos que o senhor foi um dos participadores também, que colaborou, porque o senhor viu a luta do Fábio, como tem a dificuldade de promover um evento que tem família. Eu vi os seus filhos lá, eu vi os filhos de muito amigo meu, os vereadores que pôde ir, né, comparecer num evento. É uma coisa importante para a cidade, é uma tradição. O ex-prefeito Braz gostava muito, né, da Romaria. Então, assim, acho que é um incentivo. Quero parabenizar vocês. Eu também não participava antes, né, eu acho que uns 3 anos para cá eu vim participando. É muito legal, porque é um encontro de várias famílias. Depois eles fazem uma oração lá em Pirapora do Bom Jesus, levam o nome da cidade na hora que a gente sai aqui. Então, enfim, né, não poderia acontecer, porque sabe que eles saem no sábado de manhã e no domingo à tarde eles estão aqui voltando, né, e sempre tem uma oração quando eles voltam. E, enfim, o aventureiro também, só para concluir, o Luizinho, o aventureiro, também sempre fez um evento muito importante. Eles fazem até arrecadação de alimentos, presidente, e entrega pela cidade aí. Então, todos os dois é um excelente, quero parabenizar os dois. Eu só espero que o governo na próxima possa se organizar melhor, né? Até mesmo que tiver o circo aqui, que as crianças também vêm ver o circo, possa fazer outro encontro, né? Na hora da chegada vai ser aqui, mas se organiza, não tem problema nenhum, né? Combina com o Fábio, com o presidente ou com o outro. Um vai ficar aqui embaixo no evento, o outro vai ser, ou então faz um final de semana, o outro faz outro final de semana, para que não venha haver esse desgaste, porque são amigos, né? E acaba tendo confusão e fica aquele negócio chato para a cidade, até porque todo mundo é amigo ali, e com certeza vai passar batido, né? E vai ter os outros eventos aí, os próximos, e com certeza vai ser de grande importância para a nossa cidade, que leva o nome para os outros municípios aí. Fico por aqui, senhor presidente. Colocaria agora, está com a palavra pela ordem, o vereador Reginaldo Camilo de Santos. Senhor presidente, queria aproveitar, quero deixar registrado, eu acho que nós queria pedir para Vossa Excelência fazer uma comissão de vereador na próxima semana para a gente discutir com o prefeito a questão da farmácia popular. O prefeito teve a votação no Conselho Municipal de Saúde. Nós sabemos que o Conselho não aprovou o fechamento da farmácia, então o prefeito, de uma forma arbitrária, fechou a farmácia desde sábado e não está tendo remédio de pressão alta nos postos de saúde, só se encontra na farmácia popular, e tem o remédio do diabetes também, que não está tendo nos postos de saúde, que só se encontra na farmácia popular. Outra questão, senhor presidente, é a questão da meningite. Nós sabemos que no final de 2012 teve um óbito de um garoto de 14 anos na Vila da Amizade. A Fernanda, esse final de semana, de 25 anos, do Gabriela, está internada no Emílio Ribas, está entubada, ela está com meningite meningocócica. Tem outro caso no Fátima,
Né? Então, só para me concluir, são esses 2 casos confirmados na cidade de Jandira. Eu acho que o prefeito não tem que vacilar. Eu acho que está na hora da gente ter uma ação na cidade, isolar o local onde está tendo, para a gente, porque essa Fernanda, que está internada, tem um parente dela, uma criança de 9 meses, que teve um óbito no ano passado, pelo mesmo problema da morte de meningite. Então, nós precisamos. Então, eu não estou especulando, eu estou afirmando desse caso da Fernanda. Então, nós devemos conversar com o prefeito, eu acho que uma comissão de vereadores, independente da oposição e situação, para a gente avançar nesse assunto. Obrigado, senhor presidente. Eu já havia feito esse comentário, o secretário esteve aqui presente, eu acho que todos vocês se recordam, que era na cidade de Itapevi, a gente pediu para ele fazer uma força-tarefa, para identificar e fazer. Bom, eu fiz um ofício, né? Agora não chegou ainda, está para chegar essa semana, e alguns dos remédios que foram procurados, eu fui procurado pelo munícipe, e alguns medicamentos foi colocado aqui que não está se achando, né, que deveria de ter na farmácia popular. Ela foi na USE, no Tereza, na USE na Analândia, na USE no Gabriela, né, hidroclorotiazida, não está tendo, que é para hipertensão. Metformina, remédio para diabetes. Também em 3 postos não foi achado. Então, são algumas coisas que o munícipe que mandou para a gente, e que a gente está dizendo, né? Ainda estão se fechando farmácia popular e o pessoal tem procurado. Esses medicamentos não tem encontrado. E a gente tem tentado aí, sempre toda sessão que tem aqui, a gente tem comentado a questão da saúde. Mas, infelizmente, tem entrado pelo ouvido e saído pelo outro do governo. Enquanto está acontecendo esse tipo de coisas, gente perdendo a vida aí por questão da meningite, como foi colocado pelo vereador Reginaldo, a gente já via 1 mês atrás já pedindo para precaver. Então, espera chegar nesse ponto para depois tomar uma medida. Colocar agora a sessão do plenário o pedido do vereador Wilson de Souza Coelho, para que seja suspendido o intervalo regimental e já partimos para a ordem do dia. Quem for permanente que está, quem for contrário, queira se manifestar. Portanto, foi aceito o pedido do vereador Wilson Coelho. Reaberto o trabalho, peço ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Altamir Cipriano da Silva. Presente. Luiz Antônio Soares. Presente. Roberto Rodrigues. Presente. Wilson de Souza Coelho. Presente. Reginaldo Camilo de Santos. Júlia Eduardo Lima. Marcos da Silva Ferreira. Ney Custódio de Souza. Presente. João Valentim da Silva. Presente. Marcelo Marcos de Souza. Presente. Só queria também ainda, eu falei que já vou pedir para fazer a leitura dos projetos. Amanhã começa, a partir do dia 1º de outubro, o Outubro Encantado. Outubro Rosa, desculpa, Outubro Encantado. Estou lá pensando no esporte, na Secretaria de Esporte. Na Secretaria de Esporte que tinha o Outubro Encantado, que a gente fazia muitos eventos. E amanhã começa o Outubro Rosa, e a gente vai fazer um movimento. A gente já está fazendo essa parte, a Câmara todinha vai ficar de rosa, os funcionários, né, a gente vai estar cedendo aí uma camisa rosa para cada funcionário. Amanhã eu andarei de rosa na cidade, né, para dizer que, de verdade, nós estamos encampados e irmanados, no sentido de que a questão do câncer de mama ainda tem que ser evitado. A gente tem falado, né, e tem aumentado. Tem aumentado os casos, não só na cidade de Jandira, como em toda a região. E amanhã se inicia aí o Outubro Rosa. E gostaria de cada um dos senhores vereadores pudesse falar para os seus assessores que amanhã vestisse rosa em 30 dias, né? Comemoração não. Em 30 dias aí que vai ser Outubro Rosa, que vai ser na questão do câncer de mama. Tá? E uma outra questão, queria pedir para o Julinho. Julinho, a gente está com um problema, fui lá pessoalmente, o mamógrafo que estava lá lá na Vila EP, ela está funcionando, só que não tem uma pessoa para fazer funcionar, né, o mamógrafo. Então, ou seja, até um ano passado a gente questionou que estava quebrado, aí foi arrumado, né, aqueles antigos ainda, mas não tem ainda uma pessoa para estar aí
tá mexendo com o aparelho que existe lá. Então precisa contratar esse profissional, até porque nós temos que acompanhar esse período de outubro aí, e se puder emergencial, contratar esse profissional, né, para que esteja aí levando aí para aquela região, não só para o pessoal da Vila IP, mas para toda a cidade de Jandira, questão da mamografia do mamógrafo que está lá e precisa de uma pessoa para manuseá-lo e não tem. Amanhã vou, Rosa. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Pela ordem, presidente. Vamos lá pela ordem para encaminhar os trabalhos, vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, eu queria colocar a apreciação dos senhores vereadores. O projeto 3114 e 3514, se a gente, como já está há algum tempo, a gente fez audiência pública, para a gente ler só o caput do projeto e colocar em apreciação para a gente votar e discutir o projeto. 31 e qual? É o 3114 e o 30, os dois projetos. Aos dois que já existem. Eu gostaria de... E o 39. De atender, antes de atender ao pedido do vereador Reginaldo Camilo, se o líder do prefeito Júlio Eduardo Lima não se opor e tiver algum tipo de... Não tem o líder, gostaria de colocar a apreciação do plenário, o pedido do novo vereador para ser lido só o caput e já ser discutido o projeto 31/14 e o 35/14. O 31 ele abre o orçamento fiscal e da Seguridade Social, a crédito especial no valor de 499 mil para os fins que específica e dá outras providências. Está com a palavra pela ordem o vereador Júlio Eduardo Lima. Senhor presidente, que eu pedi o 39, mas o 39 vai para a comissão. Ah, tá. Desculpa. Tá bom. O 31 e o 35. O outro... eu estava falando a respeito de uma pessoa, é operador de mamógrafo que está faltando lá, viu, Julinho? Prefeitura, município de Jandira, projeto de lei 31/14, de 7 de agosto de 2014, abre aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social crédito especial no valor de 499 mil para o fins que específica e da outra providência. Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal. Está em discussão o projeto de lei 31/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva. Está em votação. O projeto Wilson de Souza Coelho. E o parecer. Marcos da Silva Ferreira. Roberto Rodrigues. João Valentim da Silva. Luiz Antônio Soares. A favor. Ney Custódio Souza. Favorável. Marcelo Marques Souza. Favorável. Reginaldo Camilo dos Santos. Júlio Eduardo Lima. O projeto de lei 31/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, teve 8 votos a favor e 1 ausente do plenário. Portanto, foi aprovado. Prefeitura, município de Jandira, projeto de lei 35/14, de 18 de agosto de 2014. Institui o Comitê Gestor de Enfrentamento à Violência Doméstica Sexual e outra violência no município de Jandira e da providência correlata. Geraldo Teotônio da Silva, prefeito municipal. O projeto de lei 35/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, está em discussão. Está em votação. Wilson de Souza Coelho. Marcos da Silva Ferreira. Roberto Rodrigues. João Valentim da Silva. Favorável. Luiz Antônio Soares. A favor. Ney Custódio Souza. Favorável. Marcelo Marques Souza. Favorável. Reginaldo Camilo dos Santos. Júlio Eduardo Lima. O projeto de lei 35/14, de autoria do prefeito Geraldo Teotônio da Silva, foi aprovado por 8 votos e 1 ausente do plenário. Portanto, foi aprovado. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 230/14. Ilustre plenário. Requer nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Teotônio da Silva, que determine ao departamento competente em caráter de urgência que seja realizado a reforma... Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem para encaminhar os trabalhos, vereador Marcelo Marques de Souza. Senhor presidente, queria que o senhor colocasse a apreciação do plenário para votar tudo, ler, ser discutido, votar tudo em bloco. Se possível, ler só o requeira. Eu vou colocar a apreciação. Eu só queria, ainda aqui acompanhando o primeiro secretário, tem alguns requerimentos que os vereadores não estão presentes, que é o caso do requerimento 231, de autoria do vereador Odair de Souza Viana, 231/14, que ficará para a próxima sessão. E o requerimento 236/14, que é da autoria do vereador Arvelino Xavier da Silva, que ele não está presente, está ausente do plenário, ficarão encaminhados para a próxima sessão. Está acabado pela ordem o vereador Júlio Eduardo Lima.
Senhor presidente, não, é que o vereador Wilson fez uma observação. O Zezinho vai se manifestar sobre 2 requerimentos dele aí a gente encaminha a sessão. Ele que, né, vai esclarecer. Solicito do primeiro. O vereador vai se manifestar? Toca a palavra pela ordem, vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, esse requerimento estava na pauta. E daí foi acrescido os anos anteriores. Só que comemos bola aqui, eu também, porque o requerimento é meu. Na verdade, senhor presidente, eu queria tentar consertar, mas para a gente não, como é um erro gráfico de ortografia, eu prefiro, vamos pedir vista, vou te retirar de pauta esses 2 requerimentos e eu pauto na próxima sessão. Por favor, eu quero pedir o 234 e o 235, por favor. Eu quero retirar e na próxima sessão eu coloco novamente. Atendendo o pedido do vereador Reginaldo Camilo dos Santos, autor do requerimento 234/14 e 235/14, que o mesmo seja retirado e transferido para a próxima sessão. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 230/14. Ilustre plenário, requer nos termos regimentais 2 seletivos no senhor prefeito geral Teotônio da Silva, que determine ao departamento competente em caráter de urgência que seja realizada a reforma da MBM Professor Antônio Gonçalves, localizada na Estrada Velha de Itu, sem número, Vila Márcia, pois se faz necessária a reforma do telhado, pintura da escola, instalação de playground, término de rampa de acesso e principalmente a ampliação da mesma, com a construção de mais 2 salas de aula. Requer que a referida MB hoje é a única em nosso município que atende o período integral e necessita muito dessa reforma. ETEC Braz Pascoalini, 17 de setembro de 2014, João Valentim da Silva, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 232/14. Ilustre plenário, requeremos nos termos regimentais 2 seletíssimos senhor prefeito municipal geral Teotônio da Silva, em caráter de urgência, que seja feita limpeza e desassoreamento do rio da região da Vila Gordinho, Rua Antônio Celestino de Santana, bairro Infantes Gardes, divisa de Jandira e Itapevi. ETEC, prefeito Braz Pascoalini, 17 de setembro de 2014, Marcelo Marques de Souza, vereador. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 233/14. Ilustre plenário, requer nos termos regimentais 2 seletíssimos senhor prefeito municipal geral Teotônio da Silva, em caráter de urgência, que seja feito uma verificação das obras realizadas pela Sabesp na região da Vila Mercedes, Gordinho, final da Via Expressa, Mauro Sebastião Barufi. ETEC, prefeito Pascoalini, 17 de setembro de 2014, Marcelo Marques de Souza, vereador. O requerimento 230/14, de autoria do vereador João Valentim. O requerimento 232/14, de autoria do vereador Marcelo Marques de Souza. O requerimento 233/14, de autoria do vereador Marcelo Marques de Souza. Todos estão em discussão. Está em votação. Wilson de Souza Coelho, Marcos da Silva Ferreira, Roberto Rodrigues, João Valentim da Silva, Luiz Antônio Soares. A favor. Ney Custódio Souza. Favorável. Marcelo Marques de Souza. Favorável. Reginaldo Camilo dos Santos. Júlio Eduardo Lima. Os requerimentos 230, 232, 233/14 foram aprovados por 9 votos. Portanto, pela ordem. Todos aprovados. Está acabado pela ordem, vereador Marcelo Marques de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu fiz 2 requerimentos aqui. Um é pedindo, na verdade, quero até parabenizar o Albino, né, pela prevenção, porque, na verdade, todos os vereadores aqui já vêm falando da prevenção, né, do que? As chuvas estão por vir e a gente está torcendo que, chova mesmo, porque as represas e São Paulo está passando uma situação, o Brasil, né, esse aquecimento global aí está terrível. Então, a gente está pedindo para que possa fazer a limpeza daquela região ali, da Vila Rolim, ali do Godinho, do Infantes Garden. Mas, enfim, isso aí seria uma limpeza de boca de lobo, como o nosso vereador e ex-secretário Betinho, secretário de obras, fazia um serviço de prevenção, não deixar começar a chover, para a gente fazer esse trabalho. Então, que possa fazer na cidade toda. Eu sei que tem aqui no Parque do Lago, tem no Fátima, que possa fazer o desassoreamento, limpeza de rio e
limpezas de boca de lobo e pedir para a população ajudar, não jogar entulho, sofá, fogão, porque isso, senhor presidente, que nós encontramos lá no Rio da Divisa, sabe? Entulho de construção, o pessoal joga dentro do rio. Aí tinha, Ney, sofá, fogão, madeira velha, colchão, tudo dentro do rio. As pessoas que jogam, provavelmente, são as pessoas que moram no alto, mas as pessoas que moram no baixo, quando chover, vai sofrer. E o ano passado morreu um amigo nosso lá, que é o Valdo, por causa das enchentes daquele rio. Então a população tem que ajudar também, não adianta só o governo fazer. Se a população não ajudar, não adianta. O outro, senhor presidente, que eu também fiz aqui, quero assim, parabenizando todos os requerimentos de todos os vereadores, foi sobre a Sabesp. Ela está acabando com aquela região e com a cidade de Jandira. Porque é só fazer um asfalto novo, no outro dia ela vai lá e faz um buraco lá, tem que arrumar alguma coisa lá. Enfim, eu quero agradecer a atenção do Levi, de alguns outros funcionários, é que a Sabesp é tudo terceirizada. Um tampa o buraco, o outro faz o corte. Na verdade, com todo respeito, é uma bagunça. Só para concluir, senhor presidente, é uma bagunça. Eu espero, conversamos com os diretores, quero agradecer de novo o secretário de obras, que me apresentou alguns responsáveis pela Sabesp. Quero agradecer o Albino, que até me instruiu a fazer algumas coisas, e acabamos de terminar lá da Vila Mercedes, porque estava na rotatória, Ney, estava uma situação difícil, os comerciantes estavam sofrendo, o comércio de já é fraco, pó, buraco, uma sujeira terrível. Eu espero que os outros secretários, que a Sabesp possa dar atenção maior para a nossa cidade, para São Paulo, porque da forma que eles estão fazendo, está deixando todo mundo em pânico, tanto a população, quanto os comerciantes, os amigos e os moradores da cidade. Mas o Levi se comprometeu e dá uma boa atenção para nós aqui na cidade de Jandira. Fez o buraco, já vem tampar de uma forma correta. Não só jogar a massa lá e depois ir embora, porque daí os carros passam, tira tudo, fica o buraco lá de novo. Tá bom, senhor presidente? Fico por aqui e parabenizar todos os requerimentos. Pela ordem, presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou ser muito breve. Na verdade, eu estava ouvindo atentamente o vereador Marcelinho. Quero dizer que a Sabesp está assim graças ao governador do estado, né? Que está há 20 anos aí. Outra questão é uma contradição, né? A saúde do estado de São Paulo. É uma contradição falar que a saúde está bem. Gente, só o regional de Osasco tem um neurocirurgião para atender 21 municípios, gente. Pelo amor de Deus. É verdade. Fica implorando para os vereadores. Quem tem AVC, 60, 65 anos, fica 5, 6 dias, morre no hospital de Jandira, morre nos sanatórios porque não tem neurocirurgião. E aí, falar que a saúde no estado de São Paulo é boa, eu não moro em São Paulo, então. Eu moro em outro estado. Outra questão, senhor presidente, eu estava falando com o Betinho e com o Julinho, da gente pedir para fazer essa reunião com o prefeito o mais rápido possível. Daí o Julinho está propondo, vendo se pode fazer na segunda, porque referente à questão da meningite e da questão da meningite, que é uma coisa muito séria, e da outra questão que nós estávamos discutindo, que é a farmácia popular, que está fechada. São duas questões relacionadas à saúde que não tem muito tempo para esperar. Então, queria fazer esse apelo aí para o líder, Julinho. Sei que não depende muito de você, mesmo se nós não participar da oposição, mas que vocês discutam, mas que reabra a farmácia popular, que é um apelo do povo. Obrigado. Com a palavra o vereador João Valentim da Silva. Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar e todos os requerimentos aqui que foram lidos. E aqui meu requerimento 230/14, eu repeti esse requerimento porque no ano passado eu pedi para ser feita uma reforma lá na escola, né? No Antônio Gonçalves. E foram feitas uma reforma, mas uma pequena reforma, né? Então, eu queria ver se melhorasse um pouco o playground lá, né? E se fosse possível fazer umas 2 salas lá, né? Que a própria comunidade lá falou que ajudaria o governo até na mão de obra para ajudar a fazer as 2 salas de aula lá, que aumentaria um pouco, que nós somos sabedores que a única escola de período integral em Jandira é ela, né? Então, eu peço que a pasta veja com carinho. E a respeito também do requerimento 233 do Marcelinho, aqui eu quero parabenizar, Marcelinho, porque, como você falou, né, a gente, tanto a Sabesp, tem a rua também aqui, a Presidente Costa Silva também está na mesma situação. Então, a gente é sabedor que a Sabesp está fazendo arrumando muitas redes, né, e
porque são redes antigas, né, como o Betinho falou uma vez aqui, que agora começou a dar problema. Então, tomara que a fiscalização fique em cima para poder reformar e também fazer um apelo aqui para todos os vereadores, né, que após a eleição, que nós vamos cobrar um pouquinho, pedir uma emendinha, né, para os nossos deputados, para ver se nós conseguimos recapear algumas ruas em Jandira, né, que infelizmente está depredada. E a respeito também, Marcelinho, da limpeza que você pediu aqui, eu quero também aqui acrescentar, lá embaixo na Paloma Carolina, no Gabriela, o rio ali também continua do mesmo jeito, pedir para ver se consegue o secretário, o diretor, dar uma olhadinha lá com carinho, porque está precisando realmente como a gente sabe, né, a população, infelizmente, alguns não respeitam, né? Então, senhor presidente, mas esse comentário que eu quis fazer da justificativa, fico por aqui. Pela ordem, senhor presidente. Toca a palavra pela ordem, o vereador Marcelo Marques. Senhor presidente, só para deixar em nome aqui, que os amigos Bonfim, até o nome do presidente, pediu para parabenizar o presidente e os vereadores aqui, que ele vem nos acompanhando, né, o Betinho, os outros vereadores aqui. Eles são empresários da cidade, empregam e estão atentos todas as sessões aqui. Então, eles pediram para mim falar que está assistindo e está parabenizando a Câmara Municipal de Jandira. Os irmãos Bonfim, da caçamba de lixo aqui de Jandira. Pediu para parabenizar. Também, se eles puderem fazer um desconto para o povo de Jandira, é bom, né? Valeu. Fazendo merchandising. Está com a palavra o vereador Júlio Eduardo Lima. Só para justificar o voto, senhor presidente, que os requerimentos são importantes. Eu estive lá com o Marcelinho no local que ele fez o pedido aqui da limpeza. E nós também estávamos vendo a reposição do asfalto ali, da rotatória, da Infantes Garde e do Vila Mercedes. Então, dizer que fizeram um pouco de transtorno, muito pó ali no comércio, mas agora já está um pouco mais organizado. E também avisar, senhor presidente, que no sábado agora, às 1h30, vai ter sábado, 1h30, vai ter a final do campeonato Sub-13 de Jandira, né? A final. E aí tem o Ressaca e o Paulista. O filho do Marcelinho joga no Ressaca e o meu filho joga no Paulista, né? Os dois vão disputar a final. E aí é uma atividade importante. A gente está véspera da eleição, né, Marcelinho? Nós vamos ter que tá fazendo trabalhar. Mas eu estou dizendo isso porque dá os parabéns para a Secretaria de Esporte, que conseguiu, com todas as dificuldades, fazer o campeonato. Está tendo de sub-15, mas eu acho que não é a final ainda, né? Tem a de 50. Hã? Tem de 50. A final? 50 não, 40. 40, se você né? quiser assistir, eu vou estar na final. O Mi também vai estar na final, vou lá torcer pro Mi. Muito obrigado. Estou com 51, mas estou na final do 40. Estou com 51, mas estou na final do 40. Eu queria, desde já, só queria mais uma vez, eu fiz só para deixar registrado, pedi para a presidente do Conselho Municipal de Saúde, tá, o Gilson, aí acho que o Gilson tem participado, a ata lá que foi rejeitada, estou pedindo para a dona Nirvana, presidente da Secretaria de Saúde, para mandar para a gente uma ata que fala referente ao fechamento da farmácia popular. Né? Então, vou pedir, e a gente foi questionada por muita gente aí a respeito do fechamento, e não está sendo encontrado alguns medicamentos na USE Tereza, na Lândia, no USE Gabriela, e tendo em vista que já fechou a farmácia, se não tem isso, então eu não sei como vai parar. E por isso que a gente está pedindo essa reunião com o senhor prefeito aí, para ver se não quiser me atender, atenda os demais vereadores. Só fazer esse apelo, não precisa me atender não. Atendendo os demais vereadores, a população de Jandira está muito bom, está de bom tamanho, que não depende de prefeito para sobreviver. Graças a Deus nunca depende. Com a graça de Deus, às 15h53, declaro encerrada a presente sessão.